Existem momentos em que até os melhores profissionais precisam confiar nos instrumentos que utilizam. A FAM é uma empresa especializada no comércio e na manutenção de equipamentos médicos, fisioterapêuticos e de estética das melhores marcas. O seu laboratório, com certificação IPEM em metro, dispõe de modernos analisadores e conta com profissionais altamente qualificados. Venha nos conhecer, 3715-6174. Oi gente, tudo bem? Começando mais um Estética Day aqui com vocês, comigo Jussara Marrique, neste mês de março que é dedicado a trazer mulheres que possam contar algo muito especial para a nossa vida. É claro, gente, que temos inúmeras mulheres nessa cidade que têm histórias interessantes, histórias de empreendedorismo, histórias na área da beleza, mas infelizmente eu não consigo trazê-las, né? Não consigo trazer todo mundo a este programa. Então eu acabei escolhendo algumas das mulheres que eu considero representativas na sua área para trazer aqui para a gente um pouquinho dessa história, para que possa nos orientar e contar um pouquinho e também dividir com a gente a história de sucesso, a caminhada, os percalços que todo mundo tem. Pessoal, hoje o Estética Day tem a grande alegria e a honra de receber a jornalista Cláudia Camilo, que é também diretora do Brand News. Todo mundo conhece o Brand News aqui na cidade. Gente, e vamos fazer aqui uma justa homenagem. O Brand News está caminhando para 45 anos no mercado. 45 anos é muita coisa. Não é fácil se manter no mercado durante tanto tempo. E para falar, então, sobre esta história de sucesso, eu trouxe, então, esta linda convidada, simpática, que cada vez mais tenho a alegria de poder conviver um pouquinho mais para brilhantar aqui o programa. Muito obrigada por estar aqui hoje. Jussara, eu que agradeço. É uma honra e uma alegria, né, estar aqui com você. Uma pessoa que eu admiro muito pelo seu profissionalismo e pela sua história, né? E eu sei que você trabalhou nas termas, você foi diretora e seu trabalho na área de cosmetologia. Então, assim, eu tenho sempre acompanho o seu programa, sou muito fã e aí fiquei muito honrada de estar aqui, principalmente porque eu estou representando minha mãe também, a Lourdinha, né, que todos conhecem. E meu pai, o Odair, que a gente é um time, né? Eu digo que a gente é um time. É verdade. E, inclusive, eu ia mandar um beijo dali a pouquinho, mas já vou mandar agora para a dona Lourdinha Camilo, para o seu Odair. Quero deixar um beijo e um abraço para vocês e dar os parabéns, né, por este jornal que ele é símbolo, né, na nossa cidade, na nossa sociedade e que eu acompanho desde a época que eu era estudante, né, Cláudia? É verdade. Ô, Cláudia, começa contando aqui pra gente como se deu, então, o início do Brand News? Tá, meu pai, o Odair, ele era professor de inglês e português. E ele dava aula na escola Dom Bosco e depois ele estava dando aula de inglês no Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos. E lá ele resolveu fazer um jornal interno para os alunos e abraçou essa ideia com o apoio ali da diretoria e fez o primeiro número, que já foi assim muito diferente, né? Um jornal diferenciado. Ele já tinha um papel sulfite, ele era bilíngue, por conta da escola de inglês, né? E então, assim, já teve assim um impacto bem positivo, né, a primeira edição, e ele conseguiu inclusive alguns anúncios, inclusive pessoas que depois, no decorrer dos anos, continuaram, né, olha que legal, anunciar e nos prestigiar. E logo no começo ele já sentiu que tinha um potencial para sair da sala de aula, né? E para você ver como é curioso que nessa época a minha mãe, eles já circulavam assim nos meios sociais.
que acredito, né, que tinha mais coisas assim de Rotary, de Lions, né, alguns eventos dessa natureza. Eles sempre fizeram parte. E ele pediu para minha mãe começar a colocar umas notas mais a respeito ali daquele círculo de amizades que eles tinham. E ela começou com uma coluna pequena, né? E eu me lembro, né, assim, já passando para o meu lado, que o dia que meu pai chegou e disse, olha, eu vou fazer um jornal. E todos ficamos assim bem, né, impactados, né? Como assim, né, um jornal? Parecia uma coisa assim tão diferente. E eu comecei a acompanhar o trabalho dele e gostava, mas assim, nunca ele foi me influenciar, né? Mas quando eu tive que fazer a opção pela profissão, eu escolhi o jornalismo, né? Comunicação social, e fui fazer a faculdade em Campinas. Cláudia, e aí isso já tem quanto tempo de formado então na sua vida? Com esse rostinho jovem. Não, eu entrei... Não, você é muito jovem, né? Isso que eu quero dizer. Mas os anos passam para todo mundo, né? Naturalmente. Eu entrei na PUC Campinas em 82, me formei em 85, então já são 35 anos. 35 anos. E é lógico que eu primeiro, antes de começar o jornal, lá em Campinas, eu trabalhei no Correio Popular. Olha que legal. Eu entrei como estagiária na área de arte e variedades. E me identifiquei muito, tanto que é uma área assim que eu gosto muito de focar aqui no nosso jornal, né? E fiquei algum tempo e meu pai me chamou, né? Falou, acho que está na hora de você também vir aqui para nos ajudar. E desde então comecei a participar, mas assim, era de uma forma, de uma matéria aqui, alguma coisa ali, era bem restrito, eu não me sentia muito à vontade. Assim, antes disso fiz jornal empresarial, fiz jornal da Alcoa, da Celanese, e jornal de sindicato. Eu fui a primeira pessoa que trouxe aquelas toalhinhas de mesa, que você, hoje nem tanto, né, mas que um tempo atrás tinha nos bares, né, com as empresas. Isso, com passatempos e tal. E comecei a fazer isso, a gente imprimia aqui na escola Dom Bosco. E então, depois de algumas poucas experiências, assim, mas que foram muito representativas, né? E eu falei, não, vou começar a ajudar. E foi indo aos poucos, né? Porque meu pai sempre foi, né, o mentor, ele sempre que foi a pessoa ali que estava por trás de tudo. Mas assim, eu e minha mãe, nós fomos aos poucos fazendo parte. E me fala uma coisa, dentro dessa sua trajetória, né? Em algum momento você teve medo de entrar numa empresa familiar ou não? Você falou, meu pai me convidou, agora eu vou, era isso que eu queria mesmo. Como que foi esse convite? Não, acho que foi muito natural, né? Acho que é a forma assim, mais natural que se tem, mais fácil, né? Mas a gente sempre tem aquele receio de que o negócio fique muito amador, né? A gente tem sempre que buscar ali pessoas que agregam, mas por outro lado, assim, a gente sempre teve carta branca, né, para criar um pouco, para poder fazer alguma coisa, um diferencial. Mas eu não tive problema não, né? Eu te fiz essa pergunta porque assim, eu também, né, já passei ali dos 40, então a gente começa a olhar algumas pessoas mais jovens. E eu acabo aconselhando muitas pessoas jovens que saem da faculdade e falam, agora eu vou desbravar o mundo, eu quero desbravar o mundo, e às vezes o pai tem uma empresa e fala, eu não quero trabalhar com meu pai, não quero trabalhar com a minha mãe. E olha que engraçado, eu também tive, né, eu também fiz essa construção na minha carreira, e quando eu saí da faculdade eu falei, não quero trabalhar com a minha mãe. E onde eu fui trabalhar? Eu fui trabalhar com a minha mãe. Então assim, eu perguntei da questão familiar, porque hoje, com maior maturidade, eu vejo o quanto é importante e quanto é mais fácil, né, a gente se inserir no mercado de trabalho quando a gente já tem a nossa família, né, para nos dar esse suporte. Assim, o natural é que a pessoa queira mesmo sair, que queira ter, né, outras experiências. Eu acho que isso é muito enriquecedor. Né? Eu acho assim, enquanto eu estive em Campinas, foi uma base assim que eu acho que me ajudou muito.
Mas eu acho que se você pegar, né, hoje, assim, das pessoas do nosso relacionamento e das histórias que a gente vê, muita gente que saiu de poços, né, em Sim, várias áreas sim. de profissionais, elas acabaram voltando, porque elas já se sentiram, ou se elas já se sentiram prontas, ou elas querem fixar mesmo, né, né, querem marcar território aqui, né, que eu acho muito bacana Eu também, também né? acho. Eu também fiz esse trajeto. Eu me formei, fui morar um tempo em Curitiba, aí depois eu pedi para voltar. Eu falei, ah, não, mãe, eu quero voltar, pai, eu quero Aham. voltar. E Ah, aí eu voltei. eu acho que nada como morar em Poços, trabalhar em Poços, né? É uma cidade maravilhosa, né? Muito bem, Cláudia. Pessoal, olha só. O programa hoje, como vocês estão vendo, é dedicado a contar então a história do Brand News com duas mulheres de sucesso, junto ali com o seu Odair, que tem também construído história de outras pessoas aqui na nossa cidade. Vou pedir para vocês não saírem daí, nós vamos para um breve comercial e no segundo bloco a Cláudia vai contar um monte de coisas aqui pra gente. Fiquem aí!